Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que estão aí do outro lado. Eu sou o Felipe Cairon, mas podem me chamar de Cairon Meme. E na aula de hoje a gente vai ver como é que a gente cria essa navegação, como coloca é, esses dados adicionais, tanto de usuário como de redes sociais. Bem, eu já falei na aula passada como é que a gente pode estar criando no banco de dados essa estrutura, certo? Um adicional que eu decidi de última hora, mas não foi porque foi por pura necessidade mesmo, certo? É colocar o site aqui. Por quê? Porque aí você só vai mudar o site. Se o site mudar, você só muda aqui uma vez, certo? Então, eu criei essa tabela chamada config, e aí coloquei uma coluna de texto, não o texto mínimo, o texto mais médio, né? O texto médio, o site aqui. Porque às vezes o site é um pouco maior, pode cortar caracteres, e enfim. E aí, vamos voltar para cá. Eu criei uma tag para inserir o site. Então, o site, se eu quiser inserir em algum canto, focus aqui, focar aqui, ó, é isso. Porque quando você faz isso aqui, ó, config, você monta uma estrutura. E aqui dentro, você exibe o site, dá na mesma, certo? Eu percebo que quando você não está passando nenhuma configuração assim, ó, quando você não está delimitando alguma coisa, essa estrutura funciona sem o if, ok? E um detalhe, ela está funcionando porque não é records. Porque se tivesse de um recurso, se essa coluna aqui ela fosse, vamos editar config não está configurado para receber vários registros. É por isso que essa coluna ela não entra como record, ou não entra como records, e sim record. Se fosse records, então ao invés de if, a gente teria o repeat, certo? Como não é um repeat, como não é um records, eu não preciso usar o repeat. Se fosse records, eu precisaria obrigatoriamente usar o repeat. Como é record e não está passando nenhuma configuração, eu posso tirar esse if. Então eu estudei muito, entre aspas, apanhei muito para poder entender que isso funciona dessa forma. E aí está aqui para vocês o site, certo? Então assim, para não gastar muito tempo, eu já trouxe tudo pronto. Eu vou só comentar a estrutura que eu criei. E as partes que foram acrescentadas, eu fiz uma marcação. É parecido com aquelas marcações que o Git faz quando você... Bem, se você nunca mexeu com o Git, vamos deixar isso de lado. Mas eu fiz uma marcação, como se você tivesse versionado e ele tivesse te dando a diferença de um arquivo anterior e o posterior. Então, pronto. Isso aqui não tinha. Era um menu, certo? Para me construir esse menu, coisa mais simples do mundo, eu só preciso listar as tags. Então, eu criei as tags. Vamos ver como é que é as tags. É só um campo, você cria uma tag nova. Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar notícias. Notícias. Criou, salvou, está criada. E aí, como notícias não tem nada, mas está na linha de repetição, ó, notícias. Então, isso aqui poderia muito bem ser um menu, concordam? Esse sistema de tags eu considero como um menu também, mas ao mesmo tempo é um sistema de tagueamento, que é o que muita gente também acha que é, sei lá, chega. As pessoas dizem que é a navegação do blog, certo? Navegação do blog é, na verdade, um sistema de tagueamento. E aí você pode botar, por exemplo, uma notícia dentro de um... Digamos que um tutorial está dentro de programação e de tutorial. Pode, pode. Então, assim, pode repetir? Pode. Não é necessário que esteja só aqui, certo? Porque eu posso criar isso aqui, é um tutorial que está dentro de programação. Então, eu posso taguear para cá e para cá. Os duas tags, certo? E como é que eu crio essa relação? Blog tags. Então, em blog tags, eu vou adicionar um novo blog tags. E ele está criando duas relações aqui. A primeira relação é com as tags criadas. E a segunda relação é com os posts criados. Então, digamos que eu pegue lá o post, sei lá, como criar um sistema no Studio Code e coloque dentro de notícias. Vou salvar. E agora, notícias. Como criar? Programação. Tutorial. Tutorial. Como criar? É um tutorial. Eu botei como notícia também. Então, assim, a gente pode fazer esse tipo de coisa.
pode botar essa tag em várias coisas. E a home é geral, genérico, todo mundo, certo? Então, vamos voltar lá. Como eu estou listando apenas as tags, eu botei as tags. E o home eu coloquei aqui porque não faz sentido o home ficar em outro canto. Porque é uma lista. Aqui vai repetir. Mas onde é que eu boto o home? O home não pode repetir. Então eu deixei fora da lista. E as configurações internas, categoria, eu resolvi passar o ID da task e resolvi passar depois o nome da task. Só que esse nome estava ficando com letra maiúscula. Então botei uma tralha aqui, to lower, que esse filtro ele deixa a letra minúscula. Isso é um link, tá? Aí depois eu coloquei aqui o nome, task nome, certo? Simples assim. Agora, como é que ele vai exibir? Como é que ele vai filtrar? Ele vai filtrar porque ele vai avaliar isso aqui, ó. Ele vai avaliar esse ID aqui. Esse ID vai ser o critério de avaliação. Agora, por que eu vou avaliar esse ID? Por quê? Porque assim, a nível de entendimento, usando o ID, eu consigo recuperar esse valor mais rápido. Vocês vão entender por quê. E para mim poder recuperar o nome, vai ser um ninho de rato muito grande. Eu vou ter que dar muitas voltas para poder recuperar esse nome. Eu não sei nem se. Não é que eu não sei se não é possível, mas que vai dar muito trabalho para me pegar o nome, vai. Então eu preferi acrescentar o ID, nesse caso, e aqui eu pegar esse nome e deixei aqui só para o Google se satisfazer. Porque vocês sabem que o Google é bem criterioso. Então eu deixei para a URL poder continuar com o nome, certo? Aí bora para lá, para os records. Aqui em record não teve nada demais, a página continua como estava, e eu preciso replicar essa estrutura para uma nova página chamada categoria. Eu não vou chamar categoria, certo? Então preciso criar uma nova página. Eu criei uma nova página chamada categoria. Só que em categoria, vamos replicar a estrutura. Felipe, por que usar o site no início? Vou explicar. Eu vou retirar o site do link das categorias e vou salvar para você entender o motivo do qual eu estou colocando o site, certo? Eu vou entrar em tutorial e se eu clicar em programação, reparem que o link ele está só somando as categorias, ó. Ele não está funcionando, está só somando. Mas por que ele não está funcionando? Sim, home está excluída porque volta para home. Mas por que ele não está funcionando? Não está funcionando porque aqui em 4 não está mudando. Então, como ele está avaliando só esse número e está só acrescentando coisa, não vai funcionar nunca. Nunca, nunca, nunca. É por isso que eu decidi colocar o site. E home está indo para home porque tem um site aqui que se não tivesse, ia para barra. Ou ia só acrescentar o vazio ali. Então, dito isso, vamos continuar. Agora, o registro filtrado, vamos comparar. Aqui é o registro comum, records, block, repeat, certo? Simples assim. Aqui é o registro filtrado. O que é que eu faço? Eu faço um records, ou seja, está no plural, de blog tags, certo? Esse records blog tag já está dentro de um... Ah, não está não, perdão. Então vamos continuar daqui para não pagar mico. Esse records blog tag, ele passa um parâmetro, ele verifica, na verdade, se o name dele vai ser igual ao URL. E qual é o URL? A URL vai ser assim: categorias barra id tempo barra um link. Então vai ter um link e a URL, que ele vai pegar essa daqui, o 5. Se eu botar URL 2, ele pega o quê? Um link. Mas me explica aí, por que o URL pega um 5? Porque a URL é mais básica que tem. Então, assim, a URL 0 vai pegar o quê? Categorias. A URL 1 vai pegar o quê? 5. O URL 1 é a mesma coisa que o URL. Porque ele entende que é a primeira parte que tem aqui, certo? Então, eu estou verificando se as tags que eu estou querendo pegar pelo name. E o que é o name? Vamos lá. Opa. Hashtag name. Name, ele está se relacionando... Alguém lembra? Bora ver aqui. Name está se relacionando com
Taran, taran, com o name de task. Então, se name está se relacionando com o name de task, ele vai verificar se o ID que está aqui, cadastrado, 5, bate com a categoria 5. Ok, ele está garantindo que ele quer pegar somente quem participa dessa categoria, certo? Aí o que acontece? Eu boto um laço de repetição. Por que eu boto um laço de repetição? Porque está no plural. Se está no plural, tem coisa para exibir. Então vou usar o repeat, ok? Dentro do laço de repetição, eu boto um novo recorde. Por quê? Eu quero extrair do blog todos os posts onde o ID do post é igual ao blogtasks.post. Ou seja, vamos entender isso aqui na prática. Programação, tutorial, programação. Tá vendo que tem 3 programação? Se o ID de programação, vamos ver, se o ID de programação, bora lá em tags. O ID de programação é 4, certo? Então, eu posso afirmar que quando passar o valor 4, programação, esses 3 camaradas aqui, eles são 4 também. Então, eles podem voltar esse post e esse daqui. Então, se ele pode voltar 3 posts, por causa que programação está aqui, se ele pode voltar 3 posts, vamos chegar lá. Eu quero pegar esses posts e exibir. Agora, tudo volta a ser como era antes. Então, do jeito que eu deixei aqui, sem tirar uma vírgula, eu copio e levo para cá. A diferença é que o laço de repetição é para blog tasks. Eu me atrapalho demais com esse nome. Blog tags. O laço de repetição é para blog tags. But temos um filtro aqui. E esse filtro, ele tá pegando os registros de blog. Ou seja, exibe record, filtrando a URL, usa um laço de repetição para repetir tudo que cai aqui dentro e utiliza isso aqui, essa estrutura, para imprimir, digamos assim, algo que está em outra tabela. Tipo, eu vou imprimir tudo que está em blog, mas que cai nesse filtro, ok? Eu vou imprimir tudo que está em blog, mas que passou por esse filtro antes, ok? Fica aí com isso, bata um print, escreva, cole na testa, que um dia você entende. Se não entender, daqui a 10 minutos, se já não entendeu. Agora, a gente vai para barra blog. Em barra blog, um amigo da gente da comunidade, deixa eu ver só o nome dele aqui, o Augusto, ele me disse aqui que SC-upload barra sem aquela configuração de tamanho e com o nome upload vai trazer a imagem inteira. Então foi só essa alteração aqui e eu adicionei os registros dos autores. Então eu fiz um record, certo? ID igual a blog.autor. Lembrando que os autores estão condicionados dentro de blog e dentro especificamente de uma única URL do blog. Ou seja, eu já tenho um filtro aqui. Então estou exibindo recordes que estão dentro de um filtro, certo? Vou usar a hashtag repeat, porque eu estou usando records, ok? E pelo ID do autor, eu estou igualando a blog.autor, porque aqui em blog temos uma tag chamada autor. Essa tag, eu chamo de tag, mas é essa coluna, né? A coluna chamada autor, ela é uma coluna de relacionamento com o nome do autor, certo? Ilusoriamente com o nome, porque sabemos que a coluna autor está se relacionando com o ID da coluna autor, ou seja, é de numeral para numeral, certo? Por isso que bate aqui. Eu estou usando um laço de repetição. Um laço de repetição, eu boto um avatar. Esses dados eu estou puxando daqui, da configuração de autor. Ó, avatar, name, e-mail e descrição. Eu botei. E agora, eu estou fazendo eu estou criando aqui outro records. Que é o que? Para puxar as mídias sociais do autor, certo? Dentro de autor, lógico. Passa pelo filtro do autor, certo? Então, eu estou botando autor aqui, de mídias sociais, bora lá. Ó,
outra tabela de relacionamento, autor, e estou pegando pelo ID do autor, certo? Ok. Então, tudo ok, eu boto um laço de repetição no link, puxando o link da mídia social e o nome, certo? Lembrando que esse nome aqui a gente pode usar para os ícones também, certo? E terminou. Então, assim, vou só fazer uma coisinha e eu vou terminar o vídeo. Por quê? Porque os comentários não vai dar certo para colocar nesse vídeo, que senão vai ficar muito grande. Então, vou parar, vou terminar esse vídeo por aqui, vou criar outro com os comentários, certo?